Isso é definição. Tá? Além disso, você tem outra conclusão. Fundamental. Tá? Silêncio. Além disso, como a função g é contínua em x, como a função g é diferenciável em x ela é contínua. Limite de g de u com u tendendo a x, isso é igual a quê? A g de x. Aí eu volto a mencionar o que eu disse antes. Lembra? Quando se faz menção ao limite de uma função no ponto, esse ponto necessariamente é ponto de acumulação do domínio da função. Então aqui, se eu estou fazendo menção à derivada em f vezes g, em x, o x vai precisar ser ponto de acumulação do domínio do produto. Porque se é do domínio do produto, é ponto de acumulação do domínio da f e do domínio da g. E a continuidade em ponto de acumulação do domínio vira isso aqui, né? Tá? Uma função. Entendido? Por que que isso é importante? Além disso, por quê? Porque se uma função é diferenciável num ponto x, nesse ponto x ela é contínua. Então, o limite de g de u com u tendendo a x é g de x. Por que que isso é importante? Por quê? Porque é o seguinte, porque daí você vai ter o seguinte, o x, como o x está na intersecção dos domínios, que é o domínio do produto, então o x está no domínio da f vezes g. E agora vamos ao meu limite, que eu quero. A coisa mais importante aqui, quem é? Limite com u tendendo a x de quem? Da função f vezes g aplicada em u, menos f vezes g aplicada em x, dividido por 1 menos x. Isso é o quê? Isso é, por definição do produto, o limite com u tendendo a x de quem? De f de u vezes g de u, menos f de x vezes g de x, dividido por quem? Por u menos x. Droga, do jeito que está, não dá para eu usar as minhas hipóteses. Do jeito que está, não. Mas eu posso transformar para conseguir usar as minhas hipóteses. Fazendo assim, ó, procedendo da seguinte maneira. Ó, olha o que eu farei aqui. Isso aqui é igual ao limite com u tendendo a x do seguinte. O que é que tem aqui? F de u vezes g de u. Deixa. F de u vezes g de u. Menos f de x vezes g de u. Oh, não tinha isso aqui, tem nada não. Soma. F de x vezes g de u. Menos f de x vezes g de x, dividido por 1 menos x. Para que eu fiz isso? Para demonstrar o que eu quero. Que eu quero usar esses limites aqui. Alterou a expressão quando eu passei daqui para cá? Se não alterou a expressão, não alterou o limite, porque esse termo se cancela com esse. Tá certo? Só que agora, do jeito que está aí, eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é o limite com u tendendo a x de... Pega esses dois aqui. Quem é que eu posso colocar em evidência? G de u. Então vai ficar, ó, f de u menos f de x dividido por 1 menos x vezes quem? G de u. Certo? Pega esses dois aqui, quem é que eu posso colocar em evidência? Então eu posso escrever como sendo f de x mais, né? Vezes quem? G de u
Menos g de x sobre o quê? O menos x. E eu tenho as propriedades do limite, que diz o quê? Limite da soma é a soma dos limites. Limite do produto. Produto dos limites. E limite de uma constante vezes uma função. É a constante vezes o limite da função. Vou usar isso aqui. Ó, posso usar. Desde que os limites sejam números reais. Mas são números reais. Por quê? Porque esse limite aqui é um número real. É a derivada da f em x. Quem é esse limite? É o limite de g de u com u tendendo a x, que é quanto? G de x. Quem é o limite de f de x com u tendendo a x? Nesse limite, x é constante. Assim, o que depende só de x, que é f de x, também é constante. E esse limite aqui? É a derivada de x. Em x. Ou seja, esse limite aqui é o f' de x, vezes o limite disso é o g de x, mais constante, vezes o limite da expressão, que é o g' de x. Acabou. Que é o número real. Porque o produto de números reais é número real, soma de números reais é um número real. Então, o que é que diz isso aí? Daí, a f vezes g, ela é diferenciável em x com a derivada da f vezes g em x igual a quê? A derivada da f em x vezes g em x mais f de x vezes a derivada da g em x. Acabou. Só resta o quê? Corolário. Agora é importante para reforçar aí na cachola de vocês os resultados, tá certo? Sejam FG funções, e A, já a gente vai usar, calma, e A é um subconjunto de R. Se as duas funções, elas são diferenciáveis no conjunto A, então o produto das duas é diferenciável nesse conjunto A com a seguinte forma: a derivada da f vezes g em x é a derivada da f em x vezes g de x mais f de x vezes o quê? A derivada da g em x, isso qualquer que seja x pertencente a. Além disso, para reforçar, se f e g são funções diferenciáveis, as duas são diferenciáveis, então a soma delas é o quê? Soma não. Então o quê? O produto delas. O produto delas duas é diferenciável, também é diferenciável com a seguinte forma: derivada do produto em x é a derivada da f em x vezes g de x mais f de x vezes a derivada da g em x, qualquer que seja x no domínio de quem? Do produto. Ou seja, o produto de funções diferenciáveis é uma função diferenciável. Então veja bem. Para f de x igual a, olha aqui, x2 mais 3x mais 9
multiplicado por x4 menos 6x2 menos 6x3 mais 2x2 menos π. Tá? Produto de duas funções polinomiais. É verdade que para esse caso eu não preciso da derivada do produto para derivar. Olha aqui, eu não preciso da regra do produto para derivar essas funções. Por quê? Porque eu posso multiplicar. E quando eu multiplico essas funções, eu transformo numa função polinomial. E aí eu derivo. Só que há casos em que eu não consigo transformar para cair na derivada da soma. Eu tenho que derivar na forma do produto. Quando aparece, por exemplo, as funções trigonométricas. Tá? Ou a função exponencial, ou logaritmo. Então é bom você aprender a derivar a partir do produto. Então, derivando sem multiplicar primeiro, tá? Você tem o seguinte. Quem é a derivada da f em x? Quem é? Vamos derivar olhando para cá, produto. É a derivada dessa daqui em x, ó, olha aqui, ó, a fórmula. Qual é a derivada dessa em x? Qual é? 2x mais 3. Derivada da primeira. Se você elege essa como a primeira, essa como a segunda, então, derivada da primeira, ó, vezes quem? A segunda. Quem é a segunda? Mais, aí agora, repete a primeira, quem é a primeira? x2, 9, vezes quem? A derivada da segunda. Que é o quê? Tá sexto, tá ainda. Tá. 4x3 menos 18x2 menos 18x2 mais 4x. mais 4x. Vai dar zero. Entendido? Dá para você aceitar só isso, seu? Não, pare disso aqui. Pare disso aqui. Quando eu mandar derivar, você aplica a fórmula e para. Sabe por quê? Porque se você continuar, eu vou atrás do erro. Tá? Então, eu quero saber se você sabe usar as fórmulas. Para g de x igual, aqui, ó. Raiz cúbica de x menos 2. Raiz quinta de x vezes x3 menos 7x2 mais 1. Ó, já é um caso que complica multiplicar, não é? Você concorda? Não é? Tá? Então é melhor derivar do jeito que está. Então, para essa função, quem é a derivada da g em x? Hã? Como é que fica? Derivada da primeira, vamos lá. 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado mais, menos, desculpa, menos, é menos 2 sobre 5, já posso botar assim? Vai ficar o 2, vai ficar no momento. 2 vezes o quê? Sobre 5, raiz quinta. De quem? X a quarta. Essa é a derivada da primeira. Entendeu aqui? O 2 não vai ficar. Ficar 2 vezes o 2 é para cá. Vai acabar aqui em cima. Tá? Isso é a derivada de quem você elegeu como primeiro. Derivada da primeira. Vezes quem? A segunda. Tá bom? Que? Mais a primeira, repete a primeira. Raiz cúbica de quê? De x, 2, raiz quinta de x, tá? Vezes o quê? 3x2 menos 14x. Mais 0. Tá? 14x, tá aí. Entendido? Entendido? Agora, deixa eu passar a frequência. O pessoal já está roncando. Eu estou escutando os roncos daqui no estômago. No estambo. Hoje a feijoada, é? Eita, rapaz.
E professor, e agora? Mas não posso não tenho carteira de lá não. O refeitório vegetariano está fechado. Relatório. O quê? Ei, calma. Vê se vocês entenderam mesmo. Vou botar aqui, ó. Olha aqui. Para, deixa exemplo de azul. Para f de x igual a x10 mais 2x4 vezes raiz cúbica de x mais menos 3x4 vezes x7 mais raiz quinta de x. Ó, produto de quantos? De 3. Se aplicar a regra do produto, como é que fica? Como é que fica? A derivada da primeira repete o quê? As duas. Depois, a derivada da do meio repete as outras. Depois. Não, porque você pode isolar, pensar essa como sendo a primeira e esse produto como sendo a segunda. Aí vai cair aí. Entendido? Então, entendeu aqui? Você isola, você pensa essa como sendo a primeira e essa como sendo a segunda. Aí vai cair nisso que o seu colega falou. Tá? Isso que o colega falou. Então vai ficar o quê, ó? Vai. Quem é filhinho de x? Quem é? Derivada da f x, quem é? Ó, 10 o quê? X nona mais o quê? 8x3. Aí repete o quê? Essas duas. Que é o quê? Raiz cúbica de x menos 3x4 vezes o quê? x7 mais raiz quinta de x. Agora, mais o quê? Aí vai repetir essa, multiplicar pela derivada dessa. Certo? Então vai ficar o quê, ó? x10 mais quanto? 2x4 vezes o quê? Derivada dessa daqui. 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado menos 12 x3 vezes o quê? x7 mais raiz quinta de x. Mais, aí agora, repete essa. Mais quanto? Mais 2. x4. Tá certo? Tá bom? Vezes o quê? Repete essa daqui. Menos 3. x4. Mais o quê? Vezes o quê? 7x6 mais 1 sobre 5 raiz quinta de x a 4. Entenderam? Entenderam? Por exemplo, daí você é capaz de derivar essa função, ó. Para h de x igual a x2 menos 3x2 mais 1 elevado à décima. Ela vezes ela leva 10 vezes. É ela vezes ela mesmo quanto? 10 vezes. Então é a derivada da primeira delas vezes as outras, mais a derivada da segunda dela vezes as outras. Então vai dar o quê? 10 vezes. Vai ser o quê? Quem é a galinha de x? Quem é? É 9 vezes z mais a derivada vezes 10. É o quê? 9 9 vezes vezes z mais uma derivada de 10. Então, que dá quanto? Não, cuidado, cuidado. É 10 vezes o quê? x2
menos 3x2 mais 1 a nona, porque é a função ela mesma 9 vezes, vezes uma derivada. Mas a soma, então quantas somas? São 10. Então isso aqui fica 10. x2 menos 3x2 mais 1, que multiplica o quê? 2x menos... Peraí, por que eu botei 3x2? Vamos botar x4. x4, que não tinha graça, né? Tá? Então, repito, fica 10 vezes, aí fica x à quarta, menos 3x2 mais 1, vezes o quê? Vezes 4x3 menos 6x. Porque vão ser soma de 10 parcelas. 10 parcelas, tá? Usando a regra do produto. Cada parcela é essa base multiplicada por ele mesma quantas vezes?